Ó, se o Bolsonaro ganhar, a gente vai ter, sei lá, mais 4 anos igual foi esses últimos 4 anos. O Bolsonaro, apesar de não ser tão ruim quanto o Lula, eu não vejo ele brigando a guerra de verdade. Eu não vejo ele peitando os globalistas. Ele baixa a cabeça pro STF, porra. Mas é uma briga muito difícil de ganhar, né? Porque Mas- você pega um STF com tanto poder, tem uma frase do Rui Barbosa que é a ditadura do judiciário é a pior porque não tem a quem recorrer. Sim. Então você fica numa situação difícil Tem, né? que É o você exército. tem uma briga entre os poderes e os Sim. poderes o tempo todo. Por exemplo, o negócio do piso da enfermagem, né? Eu sou contra o piso da enfermagem que foi aprovado porque ele, na verdade, causa desemprego. Então, muita gente fala, então quer dizer que você quer que eu manter as enfermeiras ganhando pouco? Não, não é isso. Mas quando você faz uma canetada e você aumenta o preço do trabalho daquela pessoa sem aumento da produtividade do lado, que fizeram sucessivamente os aumentos do salário mínimo, etc., você deixa uma parcela da população desempregada, as pessoas menos produtivas, as pessoas em início de carreira. Tem uma mistura ali de enfermeiro com auxiliar de enfermagem, que são coisas diferentes, porque um tem curso superior e um pouco mais de especialização, o outro não. Então, eu sou contra o piso da salarial da enfermagem por causa disso. Mas, independentemente do que eu acho, o STF não pode vir e falar assim, agora Ele não foi o eleito, legislativo fez. Foi passada, foi Aprovado pelo Senado, aprovado sancionado sancionado pelo presidente, aí vem o STF e fala, não quero, tchau. Cara, isso é surreal. É surreal, não é? E judicializar as coisas, de novo, Não, não eles são interessa o que donos eu do acho. Brasil. Eles decidem Eu tudo. acho que é ruim. Foda-se. Foda-se, não é a sua É função. inconstitucional? Não. Então foda-se. Não é você a não sua tinha que função. Só que agora fudeu, porque eles tomaram essa função pra si. O Bolsonaro fica retoricamente combatendo eles, mas no fim ele baixa a cabeça. Sim, sem dúvida, mas Onde assim, vai acabar desses isso? dois candidatos, né? Não, E aí. entre o Lula não tem nem comparação. Não, então, mas eu gosto de analisar essa parte, porque quando eles falam muito sobre as falas do Bolsonaro, porque ele é homofóbico, porque ele é racista, porque a gente tem que votar no Lula pela democracia, que foi aquilo que eu te falei. Mas, no fim das contas, dos dois candidatos, o único que está defendendo liberdade de expressão é o Bolsonaro. Sim, então, é o sim. tiozão do pavê toscão que está falando que todo mundo tem que ter direito a poder falar o que ele quer. Claro. E não o Lula. Então, você falar de votar pela democracia no Lula é uma loucura, é uma completa loucura. E isso, assim, você pode até não gostar do Bolsonaro. Que eu Não tem consigo nada contra compreender, ele. Ele eu consigo compreender quem não parece um cara gosta. gente fina. Consigo compreender que o cara não gosta da postura, o Bolsonaro, consigo compreender, beleza. Uhum. Mas quando você analisa os dois candidatos e as suas propostas, as suas visões de mundo, por mais que você discorde de uma postura X ou Y, quem que elogia a ditadura da China? Quem fala que quer regular a mídia? Quem é que distribuiu mesada pros deputados lá em 2005? Você não precisa me convencer. Eu sei que o Bolsonaro é bem melhor. Não é pra você, é pra audiência. Mas eu acho que minha audiência não é muito lulista, não, viu? Não, mas tudo bem, mas sempre acaba indo pra algum lugar, né? Sim, sim. Mas assim, quando você analisa esses dois cenários, e assim, de novo, né? Todo mundo, mas que coisa, que droga ficar entre Bolsonaro e Lula. Sim, gente, vou fazer o quê? Mas essa é a realidade. Mas o meu medo é que a gente vai pôr o Bolsonaro, mas vai continuar piorando as coisas, entendeu? Não, mas Porque assim, eu entendo o que Brasil se o Lula ia melhorar- acelerar, piora pra caralho. O Brasil melhorar é difícil, por causa de todo o sistema que ele tem. Sim, sim. E o próprio Paulo Guedes, que eu sempre admirei muito a trajetória dele como economista, ele já falou coisas que eu não concordo. Ele já Claro. fez a proposta de reforma tributária do Paulo Guedes. Eu não gosto. Como que é a proposta A dele? ideia dele era tributar dividendos, né? Ia aumentar imposto. Ele disse que não ia aumentar imposto, mas na verdade aumenta. O Bolsonaro já falou de taxar grandes fortunas para pagar o auxílio de R$600, que eu também discordo. Então, assim, não é mil maravilhas, não é que... Já teve algumas falas populistas, tanto do Bolsonaro quanto do Paulo Guedes. E aí tem gente que fala assim, mas essas falas populistas é por causa da questão eleitoreira. Também consigo entender essa estratégia. Mas o ponto é, você não precisa concordar com tudo que a pessoa fala e com tudo que a pessoa faz, até porque eu não tô pedindo um pai ou um marido, né? É uma pessoa que tem, pelo menos, uma boa parte dos valores que eu acredito no lugar. E isso vem na questão da liberdade de expressão e liberdade de forma geral. Então, assim, o cara que é racista, fascista, homofóbico, taxista, é o cara que está falando sobre liberdade de expressão, que está trazendo de volta os valores de patriotismo que o brasileiro geralmente nunca teve. Então, assim, foi sequestrado o 7 de setembro. Não, meu amigo, não foi sequestrado o 7 de setembro, estava abandonado. Ali. Você pega a posse do Lula, você pega 1º de maio, que o Lula sempre usou como comício, né, esses eventos, só bandeira vermelha, só bandeira da CUT, só de sindicato.
sabe? Umas coisas assim. Tipo, Então, o Brasil que se foda, né? então assim, esse sequestro do Bolsonaro só aconteceu porque estava abandonado. Foi muito inteligente Então, da parte essa dele. falta de autocrítica da esquerda, em 2018, foi responsável pela eleição do Bolsonaro e vai ser de novo agora, eu acho. Porque eles, agora você viu o Lula, porque o Ku Klux Klan, né? O Ku Klux Klan. Não, o cara, Lula tá quando velho, então, não mas tá assim, mais- a não tá mais esquerda entendendo. hoje... A esquerda hoje, ela pega todo mundo que é eleitor do Bolsonaro, ou que simpatiza um pouco com o Bolsonaro, ou vota no Bolsonaro porque ele não tem outra opção, E demoniza. e coloca ele ele não é trabalhador, ele não é pobre, ele não sei o quê, ele não tem negro, não tem mulher, não tem LGBT, é todo mundo fascista. Cara, você pegar as milhares de pessoas que foram às ruas, ou milhões, e chamar todo mundo de fascista, cara, vocês são muito burros, cara. São. Porque isso tá jogando de novo, igualzinho foi 2018. Igual. Quando você pega os artistas, ai, nossa, nunca vi tanta manifestação de ódio e preconceito e não sei o quê. Famílias, senhores e senhoras de idade, pessoa de cadeira de rodas, crianças, pessoas ricas, pobres, todo tipo de gente, trabalhador, empresário, todo mundo na rua. Não teve briga, não teve violência, não teve depredação de patrimônio público. Caraca, você vai pegar, todo mundo vai rotular desse jeito? Não, é absurdo. Se você pegar que 30% da população é muito fiel ao Bolsonaro, que eu acho que essa é a métrica, você tem, sei lá, 30% do Brasil é uns 60 milhões de pessoas, ou por aí, né? São 240 milhões de pessoas no Brasil? Eu não sei, não sei o número. 215, eu acho. Não, são 70 milhões, vai. 70 milhões de pessoas. Quantas pessoas no Brasil são ricas? De verdade, assim, Sim. ricas? É tipo, Não, e o que, um que, milhão, é, o vai. que é rico no Brasil? Ah, Porque se você pegar por renda, em termos de quem é o 1% mais rico, o 2% mais rico, 10% mais rico ganha 5 mil reais ou mais. que não é ser rico, né? De verdade, Então, não é assim, por 5 mil reais você nem paga um E o aluguel Lula mente um no monte de centro São números, Paulo. sabe aquela história do negócio dos 36 milhões que ele tirou da pobreza? Isso é mentira, o próprio IPEA desmente ele. No período que ele fala que é 2002 a 2012, ele fala que tirou 36 milhões das pessoas da pobreza. E nenhuma agência de checagem checa isso. Não sei por quê, né? Porque elas são compradas. É, né? mas assim, foi 8 milhões,4, que é um excelente resultado, Sim. 8,4, mas não é 36 milhões, mas por quê? Eles fizeram uma maquiagem na classificação de classe média, então passou a ser classe média famílias que ganhavam entre R$291 e 1.000 e pouco. Então, ele transformou o que era a classe em média. R$1.000, tá? Transformou em 291, começava em 291 Caralho, reais. porra, classe média pra caralho. E ainda inflou os números lá para dizer que eram 36 milhões e o próprio IPEA discorda, mostra que esses números não são reais. Então, a esquerda na minha a maga percepção, das estatísticas fajuta. no Brasil, nos Estados Unidos e em outros locais, de novo, a esquerda, ela foi muito para o extremismo. Sim, a Ela esquerda foi tá demais, falida. ela saiu do centro e foi puxando essa agenda para o extremismo. Então, quando você vê nos Estados Unidos, por exemplo, tem os democratas que não gostam do Trump, mas eles não gostam também das agendas mais extremistas do Biden ou de caras tipo Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez. Não gostam. E tem algumas agendas deles que, mesmo você sendo democrata, eles têm uma unanimidade, que é patriotismo aos Estados Unidos, é terrorismo, então o antiterrorismo lá é muito forte, independentemente de qual partido. Quando você pega uns caras pisando na antiterrorismo é bandeira tática americana... globalista, como assim? O antiterrorismo é total tática globalista. É uma forma de você dar um motivo para os pretexto. Estados Unidos ser a polícia do mundo, invadir países e, sei lá, lutar contra o terrorismo não é um problema, de verdade, assim, para os Estados Unidos. É um problema. Ele já foi maior, né? Mas é um problema. Não é problema. E você vê o que aconteceu no próprio Afeganistão, né? Tem muita gente que odeia a América e quer ver ela... Mas eu odeio a América justamente porque eles invadiram os caras, porra! Não, mas tudo não começou assim, né? Teve muitos erros dos Estados Unidos, Sim. que acabou armando algumas milícias que acabaram se transformando em terroristas depois. Sem dúvida, isso aconteceu no Afeganistão. Então, a União Soviética invadiu, veio os Estados Unidos... Então, isso que eu tô falando, o terrorismo tirou... é uma tática do globalismo. Mas é isso que tá. Não é um problema real, foi um esse problema ódio existe. plantado. O ódio a Israel existe, o ódio aos judeus existe, Não, existe, o ódio existe. aos Estados Unidos existe. Então, o que eles puderem fazer, como eles puderem se organizar para acabar com tudo que a América representa, eles vão fazer. E até... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.